A minha Rose participação Nogueira, esse política na depoimento resistência brasileira importante. foi muito, muito, muito marcante em toda a minha vida. A gente pode sempre dizer que esse episódio, fora o nascimento de um filho, fora isso, a sua família direta, é a parte mais importante. Eu era repórter da Folha da Tarde, 1969, né? Era repórter da Folha da Tarde e eu escondia muita gente em casa. E um dos padres dominicanos, ele falou sobre isso e a polícia foi na minha casa, foi junto. E quando eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Eu fui presa, um pouco antes eu estava grávida. Meu filho tinha 30 dias, 33 dias. Eu tive torturas físicas horríveis e muito mais, na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eles não me deixavam tomar banho, eu suava muito. Me lembro do calor, suava, e a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível, e eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande, e também não tinha absorvente, não tinha como me lavar, nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS, lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente. Era um cheiro horroroso, eu fiquei com um cheiro muito ruim. E aí, esse torturador, que era um tarado, que quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. E aí fazia, né, também eu tinha o leite, aí eu apanhava também porque era fedida. Quando ele chegava perto de mim, teve aquele cheiro ruim, ele me batia porque era fedida. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Nem a marca física, sempre vai ter uma coisa lá, mas a de dentro jamais vai passar. Não passa. Nós fomos expostos, nós fomos presos, nós fomos mutilados. Como consequência dessas torturas, eu tive uma infecção puerperal absurda e nunca mais pude ter filhos. Nunca mais eu pude ter filhos. Eu tinha 23 anos. Fui editora internacional sob a direção do Vladimir Herzog. E quando mataram o Vlado, eu já não aguentava mais perder tantos amigos. Aí eu saí da TV Cultura e fui morar em Campinas. E por um acaso morei numa casa, aluguei uma casa que depois de mim, quem entrou lá foi inquilina de lá também para fazer sua tese na Unicamp, seu mestrado, é a hoje presidente Dilma Rousseff. Então, uma de nós, uma das donzelas da torre, lá do presídio Tiradentes, virou presidente da República. Eu fui presa no dia Agora, 29 de dezembro de Crimeia 72, em Almeida. São Paulo. Eu estava na casa da minha irmã. Eu estava grávida quando eu fui presa. Eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. Era feito com acompanhamento médico, ou pelo menos se dizia médico, disse o tipo de tortura que eles poderiam fazer. Né? Ele recomendava que não espancasse a barriga e não desse choques elétricos na vagina, na boca, nos órgãos mais internos, né? Ouvidos. E depois que esse médico, sei lá se é médico, o que é isso, falou isso e ficou nessas áreas, né? Então, eu não fui pendurada no pau de arara. E eles priorizaram muito a tortura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente para o interrogatório, o carcereiro tem umas chaves grandes, né, da cela, e ele
sacode aquilo, faz um barulhinho metálico e você já fica pensando, quem vai ser o torturado? Porque quando abre a cela é para torturar alguém. Meu filho tinha soluços na barriga. Meu filho tem soluço até hoje, com 37 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com soluços. Meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UBAN, quer dizer, já era doicode nessa época. E depois fui transferida para o Pelotão de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, porque o obstetra lá, um oficial militar, não quis fazer o parto na hora. Então, eu falei assim, mas meu filho vai morrer, ele não vai aguentar. Eu falei, isso tem importância, é um comunista menos. Vários militares ameaçaram de adotá-lo se ele fosse homem branco e saudável, refletindo bem o preconceito desses homens, desses torturadores. E meu filho nasceu homem, e além de branco tinha os olhos azuis, que me deixava angustiada, né? E saudável toda mãe quer que o filho seja, né? Depois meu filho nasceu, fiquei um período no hospital, onde eles faziam isso, não deixavam amamentar, diziam que tinha mandado para, naquela época chamava FEBEM, o Juizado de Menores, e depois devolviam. Quando devolviam, meu filho estava com diarreia, com vômito, e era uma briga constante, né, para eu poder ficar com esse meu filho. Até que eles entregaram meu filho para minha família, e nós que perdemos essa guerra, que perdemos nossos familiares, a gente está sempre disponível para contar essa história. E é triste também ouvir o depoimento e o choro e o inconformismo da dona Hilda Martins. Prestem atenção nesse depoimento, né? Como ela estava vivendo a vida dela e ela foi arrancada da vida dela. A minha vida era normal. É uma violência inominável. Até a época da prisão. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos. Dia 29 prenderam de setembro. De 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o UBAN. E lá fiquei uma semana. Aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim nas palmatórias e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Para mim, minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada. Eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei uns anos aqui no Brasil, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Participava da... Agora, Rosalina Santa Cruz. Que era uma organização de esquerda. Ao ser presa em 71, no meu apartamento, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conheci um outro tipo de tortura, que foi a geladeira, não é? Na geladeira eram as celas criada pela maldade humana, né, que se criou naquela época. As celas eram celas
totalmente pretas, de Eucatex. Essas celas a gente ficava emparedada, assim, não podia deitar, porque a cela cabia você em pé, você despida ali, você podia sentar, levantar. E eu fui perdendo a noção do tempo que eu fiquei nessa cela, nessa geladeira. Ela tinha um ar muito gelado, provavelmente um sistema de ar-condicionado, onde você começava a despelar a boca e a sentir uma sensação de perda de líquido. Ali não tinha nem água, nem comida durante todos os dias que eu fiquei na geladeira. Tinha um interrogatório que a gente saía dessa geladeira, dessa cela toda preta, desse emparedamento, a gente ia para uma sala toda branca. Isso parece um delírio, né? Mas é verdade. Nós íamos para uma cela toda branca, com holofotes em cima, com a luz muito intensa, onde uma pessoa me interrogava, ele ficava atrás de mim e fazia perguntas e dizia mentira e dava telefone nos ouvidos, né? E realmente a gente via estrelas naquele momento. Havia sempre um torturador bonzinho e um mauzinho, né? O bonzinho é aquele que chegava mais, falava para você. E eu pedi para ele, me mate, que eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim, eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos. A tortura a gente leva, né, pro resto da vida. Esse sentimento, que eu acho que o sentimento maior é o sentimento da impotência, né? Participava da Vanguarda Armada Revolucionária Claire Palmares, Martins, que era uma organização de esquerda. Ao ser presa em 71, no meu apartamento, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conheci um outro tipo de tortura, que foi a geladeira, né? Na geladeira eram as celas criada pela maldade humana, né, que se criou naquela época. As celas eram celas totalmente pretas, de Eucatex. Essas celas a gente ficava emparedada, assim, não podia deitar, porque a cela cabia você em pé, você despida ali, você podia sentar, levantar. E eu fui perdendo a noção do tempo que eu fiquei nessa cela, nessa geladeira. Ela tinha um ar muito gelado, provavelmente um sistema de ar-condicionado, onde você começava a despelar a boca e a sentir uma sensação de perda de líquido. Ali não tinha nem água, nem comida durante todos os dias que eu fiquei na geladeira. Tinha um interrogatório que a gente saía dessa geladeira, dessa cela toda preta, desse emparedamento, a gente ia para uma sala toda branca. Isso parece um delírio, né? Mas é verdade. Nós íamos para uma cela toda branca, com holofotes em cima, com a luz muito intensa, onde uma pessoa me interrogava, ele ficava atrás de mim e fazia perguntas e dizia mentira e dava telefone nos ouvidos, né? E realmente a gente via estrelas naquele momento. Havia sempre um torturador bonzinho e um mauzinho, né? O bonzinho é aquele que chegava mais, falava para você. E eu pedi para ele, me mate, que eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim, eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Eu tenho o tempo todo, eu posso te fazer em pedacinhos. A tortura a gente leva, né, pro resto da vida. Esse sentimento, que eu acho que o sentimento maior é o sentimento da impotência, né? Cara, eu confesso que eu não sei como encerrar esse podcast. Eu não sei se eu devo pedir desculpas por você ter ouvido esses depoimentos, ou se você nunca tinha ouvido e é importante você ter o relato de quem viveu esses crimes e que tá vivo até hoje e tá
tá vivendo novamente o crime de ter um presidente da República eleito e falando para militares comemorarem aquele golpe que gerou esse sofrimento no Brasil inteiro. Mais esse sofrimento. Dessa forma dura, a gente podia aqui falar da Zuzu Angel, podia falar mais da Dilma Rousseff, que ainda teve que ouvir na Câmara dos Deputados esse infeliz desse presidente da República que naquela época era